Investidores, Bitcoin segue lateralizando dentro da região do gráfico aqui de 4 horas, né? A gente vê essa lateralização aqui e eu garanto para vocês que toda essa região aqui ela vai ser superada, certo? Em algum momento, muita gente aí desmotivada porque Bitcoin achava que ia bater 130 mil de uma vez. A gente não funciona dessa forma, tá? Bitcoin primeiro ele acumula para depois ter a sua expansão né, no seu target, ou seja, antes de BTC atingir novas máximas, ele sempre acumula dentro de uma região. E a gente pode ver dentro da região de acumulação sempre quedas, né, tem suas baixas em seu preço, acaba que atingindo alguma região. Então, o mais importante dentro da zona de acumulação é a gente ter e interpretar isso como oportunidade, ou seja, a gente está dentro do gráfico aqui de 4 horas, a gente vai passar agora para o gráfico de 1 hora. Vocês vejam que algumas extremidades aqui, em algumas regiões do gráfico, o Bitcoin agulhou, né, dentro de menores preços e sem esse movimento, ou seja, o Bitcoin agulhou aqui para 115, depois voltou para 117, depois voltou para quase 116, aí atingiu também 121, atingiu ali 120. Então, o que eu quero dizer para vocês é que independente que o Bitcoin tenha essa queda, depois sobe para o preço, gente, vocês têm que aportar dentro das oportunidades. Ou seja, se eu olho para o passado, né, do que já foi passado, e vejo que Bitcoin ele alcançou a mínima, depois alcançou a máxima, eu tenho uma região aqui que eu poderia ter entrado, ou seja, eu poderia ter aproveitado essa oportunidade. Mas a grande maioria das pessoas elas não se dão conta que tem essa oportunidade em mãos, ou seja, se você tem chances de entrar nos níveis mais baixos para multiplicar o seu capital, elas não acabam que não enxergando isso. Muita gente não tem esse potencial. Então o Bitcoin aqui segue acumulando, né? E eu garanto para vocês que na próxima rotação o Bitcoin aí vai alcançar novas máximas. A gente vai ver esse preço ele se expandindo para cima de 123 mil, que foi a sua última máxima. A gente pode ver o Bitcoin se aproximar de 130 a 140 mil dólares, como ele fez aqui. Se a gente voltar aqui no gráfico em dias anteriores, a gente vê que BTC teve aí uma acumulação, e justamente quando ele decidiu romper essa acumulação, a gente vê que a gente passou dias e horas. A gente for passar aqui para o gráfico diário, a gente vê claramente esse movimento da BTC, do BTC, aliás, né? Perdão, foi aqui para o gráfico de 1 hora, mas era de 4 horas. Ou seja, a cada 4 horas que o Bitcoin ficou acumulando, o movimento ele foi ascendente. Então veja que aqui no meu gráfico eu marquei algumas regiões mais baixas de níveis de preço. Então o Bitcoin ele sempre subia e retornava, valorizava e retornava, e chegou uma hora que a gente alcançou a mega valorização, ou seja, o Bitcoin rompeu, né, com força para 112, depois rompeu para 116, depois buscou 118 e por fim buscou ali 122, né, depois 123. Então, muitas pessoas estão dizendo que BTC pode ter uma queda. Tudo bem, eu respeito a opinião de cada um, mas é que a grande maioria não se dá conta que um mega movimento de alta ele precisa de um movimento de baixa. Ou seja, tudo bem se BTC ter esse movimento de baixa,
mas contando que ele vai sempre agulhar para cima. Ou seja, se BTC cair para a região de 113, ótimo. Quem tem conhecimento de mercado, vai lá nessa região e faz ali a sua aposta, né? Faz ali sua compra e espera o mercado retornar para cima. Então isso é o que muita gente não enxerga e fica aí falando pelas redes, né? Vejo bastante youtuber falando sobre essa questão. Então, outra coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui, para vocês estarem de olho, gente, é a dominância. Ou seja, a dominância de BTC segue caindo bastante. Aí a gente já chegou a cair 0,98%. A gente pode ver isso aqui claramente. E se eu pular aqui para o gráfico semanal, ou o diário também serve, a gente vê que a dominância de BTC praticamente já chegou no um dos seus topos mais críticos, que a gente vê aqui, né? Em algum outro momento de janeiro de 21, a dominância teve ali o seu pico em 71%, e isso aqui acabou que tendo um movimento de queda, ou seja, a dominância caiu e a maioria das altcoins elas seguiu valorizando. Ou seja, a gente tá vendo isso novamente acontecer dentro do gráfico aqui semanal, né? A gente vê que o box que vai levar a maioria das altcoins ali para novos patamares. Se a gente pular também aqui pro diário, a gente pode ver que a mega sequência de box, né? Então pode ser que sim, a dominância ela reverta e consiga subir novamente, mas isso aí é pro curto prazo. Tudo bem, a BTC sempre tem esse poder de sugar a liquidez em si, né? A gente sempre sabe disso. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui na Ethereum, que Ethereum tá movimentando bastante. Ethereum no 4 horas, a Ethereum chegou aí a marca de 3.757 dólares, né, com aí 4,43% de alta. Então esse movimento já era esperado pelo mercado. Por quê? Porque a dominância ela teve uma queda, ou seja, o fluxo de capital de BTC fluiu para a ETH, e agora a ETH vai fazer esse mesmo capital fluir para dentro das altcoins. Se a gente olhar aqui o Total 2, também vai seguir com a mega valorização dentro das altcoins, porque a gente conseguiu romper aqui 1,25 tri, a gente já está aí a 1,1 tri e meio, né, de capital aportado e valorizado dentro do mercado de altcoins. E esse aqui é só o começo para uma grande expansão do Total 2. O Total 3 segue também respeitando a mega valorização, né, dentro desse mercado. Então a gente está dentro do 4 horas, mas eu vou colocar aqui no diário, no gráfico diário, para vocês enxergarem mais ou menos o que eu estou falando. Ou seja, todo aquele investidor que alocou, né, que aproveitou quando a dominância de BTC estava em alta, lá nos seus 66%, né, que enquanto o preço das altcoins estava em baixa, hoje essas pessoas estão com capital bem valorizado por conta que a dominância caiu, né, ou seja, a BTC deixou de dominar uma parte do mercado e esse dinheiro caiu para dentro das altcoins. Então o Total 3 ele está aí com uma alta de 2,8% dentro do seu respectivo momento, né? E agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no Odds, que é bastante importante também, que é a capitalização do mundo cripto com a exclusão das 10 maiores altcoins e BTC, né? Ou seja, aqui é onde que vocês têm que ficar bastante de olho também, porque o Odds ele tava no seu crítico, no seu nível mais baixo, né, o nível crítico mais baixo. A gente vê aqui que ele agulhou dentro da nossa linha de tendência de alta duas vezes, né?
Uma foi no dia 7 de abril e a outra foi no dia 25 de no domingo 22 de junho. Ou seja, a gente teve esse movimento aqui de alta, os topos, os fundos, aliás, os fundos ascendentes, então acabou que rompeu aqui no dia 10, de 9 para o dia 10, né? A gente teve um movimento de alta aqui. E isso aqui ainda vai continuar se expandindo, porque a dominância ela tá caindo, certo? A dominância tá caindo. Então esse momento aqui, ele é um momento que agora as grandes altcoins elas vão ter uma valorização no seu preço, entendeu? E esse movimento começa sempre por Ethereum. Então primeiro a Ethereum vai buscar ali seu movimento, né, dentro do mercado, para depois esse movimento fluir para dentro das altcoins. Então muita gente não enxerga isso como oportunidade de estar embarcado nas altcoins, e muita gente vai perder o bonde, vai perder essa mega multiplicação de capital. Por isso que a maioria, a grande maioria, eles têm esse poder, né, de não acompanhar o mercado em si. Então, poucas e poucas pessoas que têm esse potencial.